Bom dia, mais uma palavra abençoada para nossa edificação e eu trago hoje o livro de Mateus 22, versículo 14, que fala: Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém por essa palavra abençoada, né? E essa passagem nos traz uma parábola do casamento real, né? Que significa que muitas pessoas recebem o convite para participar de um plano de Deus, né? Que é o chamado de Deus para a nossa vida, né? É o casamento, e o casamento simboliza o reino dos céus. Mas nem todos aceitam o convite ou se preparam para ele, né? E, portanto, não são escolhidos. Porque para participar do reino de Deus, nós precisamos ser escolhidos, né? Nós precisamos nos capacitar. E por que eu trouxe essa palavra, né? Hoje uma pessoa me mandou uma mensagem logo cedo, perguntando sobre isso, porque foi na igreja e recebeu uma revelação de uma pessoa de que ela tem um chamado de Deus na vida dela, mas ela não entendeu, ela não compreendeu. E é isso que acontece quando nós não estamos, sabe, buscando realmente nas escrituras. É por isso que eu sempre friso, a gente precisa ter relacionamento com Deus. Porque quando a gente começa realmente a buscar o Senhor em secreto, quando a gente se dispõe a tirar tempo para meditar nas escrituras, Deus vai nos liberando, vai entregando sabedoria e discernimento. Então a gente começa a compreender aquilo que Deus quer falar ao nosso coração, né? E o chamado de Deus, ele é um convite de Deus. Ele se refere a um convite. É uma direção, uma inspiração que uma pessoa recebe para seguir um caminho, um propósito, né? Cumprir o propósito ou a missão mesmo. E esse chamado, ele pode se manifestar de diversas formas, desde uma vocação específica, né? Às vezes é um dom que você tem que se destaca, aquele dom que vai servir para aquela área de serviço, ou um ministério, né? É um chamado para uma vida de fé, de amor a Deus e amor ao próximo. Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tive facilidade de chegar nos lugares, de chegar às pessoas. Eu sempre fui aquela pessoa que eu nunca me prendia a ninguém para sair, fazer alguma coisa, né? Então, assim, até hoje, onde eu chego, eu posso ir para qualquer lugar sozinha, mas eu nunca fico sozinha. Porque onde eu chego, eu sempre faço amizade com as pessoas. Eu tenho essa facilidade de chegar, conversar, brincar com as pessoas. E às vezes parece assim que eu já conheço há anos. Por exemplo, teve um dia que eu fui no restaurante e a pessoa que estava comigo foi ao banheiro. Quando voltou, eu estava conversando com a menina, com a garçonete, mas conversando assim, a gente estava rindo, parecia que a gente era amigas de infância. E ele virou para mim e disse: Você já conhecia ela? Eu falei: Não, acabei de conhecer. E ele olhou assim e falou: Nossa, achei que já conhecesse. Então, mas eu não sabia, né? Eu sempre achei assim: Ah, é meu jeito. Não, depois que eu realmente comecei a buscar, estudar as escrituras, comecei a ter relacionamento com Deus, eu entendi que esse é um dom de Deus. Eu entendi que foi um dom que Deus me deu. Então, a gente precisa realmente ter um relacionamento com Deus para que a gente possa compreender aquilo que Deus quer de nós. E eu demorei bastante tempo, sabe, para entender que Deus tem um propósito na minha vida. E quando eu entendi, eu comecei a falar com o Senhor: Senhor, eis-me aqui, usa-me conforme a sua vontade. E o tempo foi passando e eu fui cada dia mais tendo sede, tendo vontade de ler as escrituras, de aprender, de entender mais. E aí eu comecei a pedir por sabedoria, entendimento, discernimento. E Deus foi me entregando ao ponto em que eu não sabia o que fazer. Aí eu falava: Senhor, mas eu não sei qual é o meu propósito, eu ainda não sei, Senhor. E continuei buscando e ele mesmo me inspirou a criar o primeiro vídeo. O primeiro vídeo. Só que eu sempre fui uma pessoa de, como eu era, né, da área de esporte, então eu sempre fui uma pessoa muito pública, porque todas as corridas que eu participava tinham muitas fotos, toda viagem de bike que eu fazia tinha muitas fotos. Então o que acontece? Quando eu aceitei o chamado, eu falei com o Senhor: Senhor, que eu diminua para que tu cresças. Eu não quero mais aparecer. Hoje eu realmente não quero aparecer. E eu clamei ao Senhor, e quando ele me direcionou ao vídeo, eu coloquei no meu coração, e creio que Deus aceitou, de usar a minha voz e não a minha imagem.
Porque, sabe, eu não quero que as pessoas venham ao vídeo, às redes sociais, pelas minhas fotos, sabe? Eu quero que venham por anseio de buscar a palavra do Senhor, por sede de Deus. E até quando Deus permitir, eu vou estar fazendo vídeo dessa forma. Então hoje eu deixo essa palavra para nossa edificação, para, sabe, reflexão. E eu espero, eu clamo, eu creio que o Espírito Santo de Deus vai testificar essa palavra no coração de cada um. E aquelas pessoas que ainda têm dúvidas sobre o chamado, eu espero que eu possa ter esclarecido. Eu clamo que o Espírito Santo abra a visão, que o Espírito Santo conceda o entendimento, o discernimento, e que todos possam realmente compreender, aceitar e estar cumprindo com o propósito que Deus colocou no coração de cada um. Que em nome de Jesus essa palavra possa abençoar e edificar a vida de cada um. E olha, gente, todos nós temos um chamado, nós só precisamos nos colocar aos pés do Senhor. E é uma frase tão simples, é tão pequenininha: Senhor, eis-me aqui, que seja feita a sua vontade na minha vida. E assim como Ele está comigo, me usando, né, me edificando, me fortalecendo e me capacitando para estar aqui com os irmãos, contribuindo, né, levando um pouquinho dessa palavra abençoada, lançando essa semente, porque, irmãos, nós somos um instrumento na mão do Senhor. Nós só lançamos a semente, e quem vai fazer germinar, brotar e dar bons frutos é o Espírito Santo de Deus. Então, o meu desejo de coração para cada um é que todos nós possamos estar reunidos no casamento real, que todos nós possamos nos assentar para participar das bodas do Senhor. Será uma grande honra, será um privilégio nosso estar ali, sabe, sendo convidado, sendo escolhido, podendo participar. Gente, imagina qual grandioso, podendo participar do casamento real. Que em nome de Jesus, Deus nos abençoe nesse dia. Fiquem todos com Deus. Amém.